Vamos para mais um vídeo de reprovas da Copel. Como sempre, vocês vão aprender com os meus erros. Olá a todos e bem-vindos ao canal IVM Engenharia Elétrica. Eu sou Isaías Vandowski, sou engenheiro eletricista. Trabalho aí há muitos anos com projetos e obras elétricas e faço muitos projetos Copel. E eu trago aqui sempre várias cartas de reprova para que vocês não cometam os mesmos erros que eu ou que a minha equipe e tentem aprovar de primeira. Nem sempre isso é possível, mas eu estou aqui para tentar ajudá-los e mostrar que eu também reprovo várias vezes. Isso é normal, a gente tenta evitar, mas é normal. Hoje a gente está aqui com uma reprova de um condomínio com, se eu não me engano, 14 casas. Há um centro de medição na entrada desse condomínio. É um condomínio pequeno, mas com casas com trifásicos de 63. Então são casas boas. São casas de 100 metros quadrados, mais ou menos. E há um centro de medição na entrada desse condomínio e dali a alimentação para cada casa. E teve a carta de reprova aqui, eu vou mostrar para vocês o que foi reprovado. Como sempre, eu não vou mostrar detalhes do cliente, porque eu não tenho essa permissão, então eu mostro apenas o que foi reprovado, mas eu prefiro não mostrar nada sobre alguma coisa que possa ter propriedade intelectual. O primeiro item foi a respeito do diagrama. Esse daqui foi um erro, inclusive, de digitação, e eles pedem para que o barramento seja de 1 por 3/8 ou 1 1/4 por 3/16. É um barramento para 400 amperes e no projeto era para estar escrito, eu vou mostrar para vocês, inclusive, era para estar escrito 1,5 por 1/4 e foi escrito meia por 1/4. Por isso que eles sugeriram a alteração, porque está errado. Então, por que eles sugeriram esse barramento? Eu não sei que tabela que eles usam como padrão, mas a que eu uso é o item 4.3 da NTC 910-100, em que fala os barramentos para 170, 250, 340 e 440 amperes. Então era para ser 1,5 por 1/4, que é para 440 amperes. Mas, como foi escrito de meia para 1/4, obviamente estava errado e foi reprovado. Então, o analista ele sugeriu, inclusive, que fosse utilizado o de 1 polegada por 3/8 ou de 1 1/4 por 3/16. Se eu não me engano, aqui na correção eu coloquei 1 polegada por 3/8. No diagrama unifilar QDG detalhe, não tinha QDG, era seccionadora e medição. O que eu fazia sempre? Eu anexava um arquivo escrito não contém, porque ele não permitia eu mandar sem esse arquivo. Agora permite. Pode ter sido mudado isso há um tempo, mas eu nunca percebi. E daí eles só pediram para que eu não colocasse nada. Então eu só tirei aquele anexo e mandei de volta. Daí no diagrama da seccionadora e no detalhe, ele pediu novamente para eu corrigir o barramento. Lembrando que se eu tenho uma seccionadora num barramento, o centro de medição é o mesmo barramento, porque é a mesma corrente. Então ele pediu para alterar isso e estava dizendo que a alimentação do DPS tem que ser após a proteção geral da edificação. Aqui um erro muito comum que acaba que os meus projetistas fazem e eu passo batido várias vezes, é que às vezes a gente faz um projeto que entra pela esquerda, às vezes pela direita, e daí quando você vê, você inverteu e não inverteu o DPS. Acontece muito isso. Então estava errado mesmo. O DPS é sempre após a proteção geral, o que vai antes sempre é a bomba de incêndio. Então foi um erro básico, poderia não ter tido esse erro, mas aconteceu. E daí, a ficha de dados estatísticos, isso daqui foi um detalhe interessante que eu não lembro de ter sido cobrado antes, então fica aí a dica, uma coisa que você tem que ficar atento, que é sobre a área útil das unidades consumidoras. Eu não lembro de ter sido solicitado isso outra vez, então eu basicamente peguei no projeto arquitetônico, a cada casa lá, eu inclusive vou mostrar para vocês isso, como eu fiz, né? Então eu peguei a área útil de cada unidade consumidora no arquitetônico, então tem aqui a unidade 1, 77 metros,10 metros quadrados, unidade 2, 61,67. Eu peguei a área útil de cada unidade consumidora e coloquei aqui. Como eu disse, nunca tinha sido pedido isso, foi a primeira vez, mas é um item de atenção que nas próximas eu não vou errar, porque eu nunca tinha colocado. Daí na planta de situação, ele pediu para indicar a localização da futura entrada de energia com a sua respectiva indicação Copel. Ele passou aqui e para indicar a ser desativada. O que aconteceu aqui? Quando eu fiz esse projeto, não havia nenhuma entrada provisória, porém, nesse meio tempo de aprovação, eles pediram uma ligação provisória lá, que não é provisória porque tem outros termos, eles pediram uma ligação para o padrão da obra. E daí, quando ele jogou a quiser dele, ele encontrou essa unidade consumidora. Então, o que eu preciso fazer, e já fiz, né, foi pedir para o cliente onde estava essa unidade consumidora, esse poste lá da obra, e indicasse a desativar. Isso se eu soubesse, se tivesse, quando eu apresentei o projeto para a Copel, eu já teria indicado, mas não tinha. Então, por isso que eu não havia indicado nenhuma unidade. Lembrando que sempre quando já existem unidades consumidoras no local onde você está fazendo um projeto, você precisa pegar e indicar a localização dessa unidade consumidora e indicar a desativar ou mudar para o centro de medição. Acontece muito. Por exemplo, em baixa tensão, a unidade provisória geralmente vira o condomínio, ou a mesma UC. Mas você precisa indicar isso e não havia indicado porque eu nem sabia que tinha.
Então foi reprovado por isso. E rever o norte geográfico. Esse daqui passou batido, inclusive pro meu projetista, eu não conferi. E foi errado o norte geográfico. É uma coisa interessante porque eu nunca achei que eles olhavam isso e olhavam. E eu não sabia que eles olhavam. E eu não percebi mesmo. Eu sempre peço para eles pegarem do projeto arquitetônico. Então a gente geralmente não é a gente que faz isso, a gente copia do arquitetônico. E estava errado o norte geográfico. Eu nunca quis conferir isso. E o analista conferiu. Então tomem cuidado com o norte. Lembrando que, eu não tenho norte geográfico no meu projeto arquitetônico, não tem problema. Você abre o Google Maps, do canto direito, aqui se eu não me engano, tem uma flechinha escrito o norte. Então você vai na localização da tua obra e vê ali a setinha e você consegue rotacionar a planta e mostrar o norte ali, ele vai ajeitando, vai mudando. Então você consegue fazer essa calibração e fazer o desenho certo do norte. É uma dica bem simplesinha, mas que evitaria uma situação que aconteceu aqui que também eu não estava esperando. Então, em resumo, é isso. Eu já corrigi, já mandei, espero que aprove agora. Espero não ter que fazer mais um vídeo com novas reprovas, mas acontece. Espero que vocês aprendam com os meus erros. Se tiverem alguma dúvida sobre isso daqui, manda um e-mail no isaías@ivm.eng.br. Pode comentar aqui embaixo também que eu respondo todo mundo. E vamos para a próxima. Até mais.